Olá pessoal, então bem-vindos aí à nossa aula 7. Vocês acabaram de ouvir um trecho, né, do videoclipe de um grupo de rock chamado Franz Ferdinand, da música Take Me Out. E é legal desse clipe, pela aparência dele, né, que ele tem forte inspiração nas colagens dadaístas do início do século XX. E a gente lembra lá da nossa última aula, né, que teve um complemento cultural, que é o livro do professor Norval Baitello, em que o dadaísta aí, ele queria destruir os códigos culturais, né, até então, e contra esse excesso de informações, e ele propõe uma certa desmontagem de tudo que estava sendo colocado, né, de tudo que a gente compreendia como arte até então. E legal que os dadaístas eles usavam, como a gente próprio viu aí no clipe, mas se vocês deram uma olhada, né, uma googada aí na questão colagem dadaístas, né, eles usavam muita colagem, justamente para usar as coisas prontas do mundo, né, as coisas que já tinham sido feitas no mundo. E não aumentar a quantidade de informação, mas não aumentar o que seria a entropia, né, do mundo, esse conceito lá da teoria da informação, mas justamente usar dessas coisas prontas, inclusive em materiais de jornal, né, e figuras diversas. O texto lá, o texto complementar da aula passada, ele fala justamente do dadaísmo contra essa escrita. É um movimento muito fonético, né, se vocês lembrarem, é um movimento que o próprio nome sugere, uh, tem contradições em termos do nome, né, mas remete inclusive às primeiras palavras ditas pelo bebê, né, Dada. Isso justamente, né, a gente estava ali nesse período quando se aumentava a quantidade de informações no mundo, né, a imprensa com diversos jornais, e aí retomando o conteúdo da aula passada. Mas a gente pode fazer outras relações desse início do século XX, que é a qual a gente vai estar trabalhando agora, né, com o próprio surrealismo. Se vocês lembrarem do ano passado, né, na disciplina de fotografia, a gente viu diversos fotógrafos que também já trabalhavam com essa ideia de perder a cabeça, né? Ou, ou trabalhar, no caso do Salvador Dalí, do artista, com a ideia de pulsões e desejos, né? O homem não se controla, né? O próprio as teorias de Freud vão colocar outras dimensões do inconsciente, do humano, que talvez teriam um papel mais essencial do que a própria ser consciente. E uma das diversas propostas de trabalho dos dadaístas era justamente uma escrita automática, né? Não uma escrita racional, mas que você comece a falar e a escrever ali de acordo com o que vier na sua cabeça, uma certa de poesia aleatória, uma escrita aleatória para ir contra o controle, né? E essa ideia de controle, eu vou falar por que interessou tanto esse início do século XX. Bom, a humanidade, né, e aí trazendo mais um contexto importante também, a humanidade já estava levando algumas lapadas, né, ao longo desse tempo. Lá no Renascimento, né, lá no século XV, o homem já havia sido colocado como centro do universo, né, tem um humanismo, né, surge ali. E agora tínhamos, sei lá, Freud, inclusive, que falava que o homem não é aquilo que entendemos, ou seja, tem uma dimensão com a qual a gente não acessa, que não é tão fácil acessar, que tem uma importância fundamental naquilo que a gente é. O Darwin também começou a colocar questões, né, que falou que somos, né, aquele ser perfeito nada mais é do que um fruto evolutivo, aí, numa deriva evolutiva, que todas as espécies são perfeitas de acordo com a sua adaptação, de acordo com o seu ambiente, né? Então, o homem não é mais especial, mas ele é adaptado a esse contexto. E a própria antropologia vai falar isso também, né, galera? Vamos lembrar ali essa pergunta do que é o homem. Justamente quando na Europa, ali com a Inglaterra, os movimentos imperialistas, né, começam a ocupar a África e a partilhar a África no final do século XIX para o início do século XX, a Índia, a Austrália. E aí, o interessante é que no final do século XIX para o início do século XX vamos ter contatos com os chamados selvagens, né? Os antropólogos vão ser contratados para tentar entender esses novos grupos.
E também, como uma consequência disso, a própria discussão de raça, né? Que o fascismo e o nazismo vai inaugurar ali. O que é humano, mas tá, são seres humanos, mas existe uma raça, né? Existe a raça negra, né? A raça preta, os brancos, os arianos, né? E a gente sabe para onde isso vai descambar depois no século XX. A gente vai ter, como consequência direta disso, só me lembrei aqui agora, a gente vai ter a Declaração dos Direitos Humanos lá depois de 48, né? 1948, justamente porque essa discussão do que é humano, do que é humanidade, vai se ressaltar quando a gente vê o final das duas primeiras guerras. Enfim, né? Vão ser atrocidades gigantescas que vai fazer com que o mundo pare e fale, não, mas peraí, a gente tem que garantir um básico, que são os direitos humanos, porque a gente acabou de sair, sei lá, do Holocausto e dessas atrocidades diversas. E aí, se vocês pensarem, né, o controle vai surgir como... A palavra controle, o termo controle vai surgir como um conceito, como a palavra da vez, né? Vão surgir ali ideias de criar sistemas que se autocontrolassem. E aí vai surgir um termo que vai ser muito importante para a nossa disciplina, chamada cibernética, como uma ciência, um campo de estudo, né, da automação, ou seja, do funcionamento por ela mesma, auto, né, a automação e controle. Então, ciência da automação e controle. Mas a gente vai colocar a cibernética junto com a ideia de administração científica do Henry Ford, né, do Fordismo, a ideia de controle da produção. O próprio surgimento do relógio, né, uma ideia do controle do tempo, uma noção de controle do tempo, a fatia do mundo em zonas horárias, né, faixas horárias. Aqui é tal hora, enquanto nos Estados Unidos, em São Francisco é outra hora. Né, essas zonas também surgem dentro desse contexto. Os censos e a sociologia, que vai usar os dados, né, para tentar entender a dimensão da sociedade. Né? A antropologia, com a própria ideia do controle do selvagem, a terapia como uma ideia de controle do inconsciente. E lembrem, e é muito importante lembrar, acho que do filme lá do Fritz Lang, mais uma vez, Metrópolis, né? Porque o Fritz Lang mostra o patrão construindo um sistema, um robô, o robô Maria, para que o robô controlasse as emoções das massas, né? O próprio cinema é um controle dos operários, né? Da multidão. E aí eu acho que retomem lá as teorias da comunicação do professor Gustavo, principalmente a aula 1, que fala da comunicação de massa, dessa noção de sociedade como uma massa amorfa, perigosa, né? E a necessidade de controle dela. E então é desse mundo complexo, com mais informação, né, e com todo esse contexto social que eu estou colocando, e múltiplo, que surge a necessidade de aprimoramento de máquinas que operem cálculos de uma forma mais rápida e que ajude a controlar essa sociedade complexa. Né? E aí uma visão é mais ou menos assim, já tinha energia elétrica, já tinha diversos meios de comunicação, já tinha ali telegrafia, os meios de comunicação industriais, né, as mídias industriais que eu chamo. Mas vamos pensar a seguinte necessidade. A gente já tinha lá o consumo de energia elétrica. Eu moro aqui num prédio, tem diversas unidades, eu consumo X watts por mês, por tempo, por um tempo X. Existe uma pessoa que recolhe, na verdade, né, esse consumo e faz um cálculo baseado numa taxa, calcula os impostos em cima, e me entrega no mês quanto que eu consumo, quanto que eu devo pagar, que provavelmente vai ser muito diferente das outras unidades. Né? Antes, existia uma profissão que era uma pessoa que coleta esses dados, mas existia uma pessoa, uma profissão que ficava calculando quanto que cada um deveria pagar, no caso desse exemplo da energia elétrica. Né? Então, essa pessoa ficava fazendo as contas e falava assim, a unidade 505, o apartamento 505 do número tal, ele da residência tal, ela deve pagar tanto. Então, não era feito de uma forma automática esse cálculo. A essa função de ficar calculando quanto cada um deveria pagar, de juros nos bancos, de energia elétrica, essa pessoa era chamada computadora. Assim como existe o contador hoje, né?
existiam os computadores, ou seja, eram pessoas que faziam essas contas, esses cômputos, né? E aí, como o mundo vai se tornar muito complexo, né, a quantidade de computação, ou seja, a quantidade de cálculos, começa a aumentar para os bancos, para as energias, para as empresas, para o cálculo de salários. Então vai surgir aí uma ideia de criar máquinas que sejam os primeiros computadores de forma automática, ou seja, ao invés de ser pessoas, serem máquinas que fazem esses cálculos de forma automática e entreguem ali, dependendo do contexto da empresa, o que se espera, né, por mês, quanto que cada morador da cidade deveria pagar. Então, essa aula a gente vai entender o surgimento dos primeiros computadores, principalmente ali do contexto entre guerras e desse contexto social, panorama social que eu coloquei até então. Então vamos ao primeiro bloco agora.